Senhoras e senhores, para a abertura oficial deste congresso, anunciamos o excelentíssimo senhor conselheiro Valdir Neves Barbosa, presidente desta Corte de Contas. Cumprimentando a todos, declaro oficialmente aberto o segundo Congresso Internacional de Direito Financeiro, promovido por esta Corte de Contas. Neste congresso serão apresentados temas de relevância no campo do direito financeiro e sua aplicabilidade na administração pública, oferecer um debate multidisciplinar da área jurídica, administrativa, econômica e contábil, através de experiências no campo do direito financeiro e ainda realizar uma relação interdisciplinar entre as ciências jurídicas, administrativa e contábil. Nosso objetivo é o de aprimorar, adequar as competências, atualizar os conhecimentos e sua aplicabilidade no dia a dia. Sejam bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Direito Financeiro e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Essa presidência solicita o cerimonial que prossiga com as formalidades programadas para esse evento e o registro de presença. Registramos a presença neste plenário da conselheira do TCE do Acre, Dulcineia Benício de Araújo, do conselheiro do TCE do Ceará, Edilberto Carlos Pontes Lima, do conselheiro do TCE do Tocantins, Severiano Costa Andrade, dos conselheiros substitutos do TCE aqui do Mato Grosso do Sul, doutora Patrícia Sarmento dos Santos, doutor Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Para as boas-vindas e seu pronunciamento, anunciamos a palavra do conselheiro Ronaldo Chadid, vice-presidente desta Corte de Contas e coordenador deste congresso. Excelentíssimo senhor conselheiro Valdir Neves Barbosa, presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo deputado professor Rinaldo, representante da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor desembargador Pascoal Carmelo Leandro, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor professor doutor Francisco Pedro Jucá, juiz do trabalho da 2ª Região, titular da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo e presidente da Sociedade Paulista de Direito Financeiro. Excelentíssimo senhor conselheiro Valdecir Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Pernambuco e presidente da Tricom. Excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Excelentíssima senhora conselheira Marisa Monteiro Serrano, diretora da SCOEX. Excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Excelentíssimo senhor conselheiro Gerson Domingos. Excelentíssimo senhor José Aedo Camilo, procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimos senhores conselheiros, conselheiros substitutos, autoridades, acadêmicos, senhoras e senhores. Ao descortinar este segundo Congresso Internacional de Direito Financeiro, quero externar a felicidade de todos os integrantes deste Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul em sediar tão importante conclave na área de gestão e controle das finanças públicas. A satisfação das necessidades coletivas com atendimento das políticas públicas prescinde de um bom planejamento, organização e escorreita aplicação de recursos por parte dos gestores públicos, bem como de uma fiscalização efetiva pelos órgãos de controle. Para o alcance desse desiderato, é necessário que os artífices desse mistério façam mais do que a simples conformação de suas rotinas diárias ao texto frio da lei,
Por isso, se justifica plenamente a chamada de todos os interessados para, nestes 3 dias, debater e refletir sobre os novos rumos do direito financeiro e das ciências das finanças em nosso país, na União Europeia e na América Latina. O evento irá contemplar em sua programação assuntos da mais alta relevância para aqueles que, por dever de ofício, têm o direito financeiro como bússola segura para uma administração de resultados e atendimento aos princípios constitucionais e legais. Desde o direito comparado em matéria de finanças públicas, passando pelo controle externo na Argentina, a governança pública, o programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, o controle da impessoalidade, judicialização da saúde e limitações orçamentárias, interfaces entre direitos humanos e finanças públicas, os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal e os 51 anos da Lei 4.320 de 64 serão alguns dos temas tratados neste congresso. O rol de palestrantes convidados representa o que há de melhor nessa importante área do conhecimento jurídico. Durante o congresso, teremos o lançamento de 2 obras de direito financeiro, sendo o curso de Finanças Públicas, de autoria do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Ceará, Edilberto Carlos Pontes Lima, e curso de Direito Financeiro Brasileiro do desembargador federal Marcos Abraham. É imperioso registrar que o nosso Tribunal de Contas inaugura uma nova fase na relação com os seus jurisdicionados e, para tanto, promove, através da Escola Superior de Controle Externo, SCOEX, encontros regionais, palestras, cursos, lançamentos de obras com indicadores na área da saúde e educação e, pela primeira vez em seus 35 anos de existência, cedia um congresso desta magnitude. Tudo isso porque acredita que a prevenção evita o mau uso dos recursos públicos. É disso que a sociedade moderna espera muito mais dos poderes e das instituições. Aquela postura lenta e burocrática de outrora, que caracterizavam a rotina dos órgãos públicos e dos seus acomodados servidores, não encontra respaldo popular nos dias atuais. O cidadão de hoje é crítico, ele obtém informação em tempo real e tem acesso direto aos dados, antes secretos, de todos os órgãos da administração pública, mercê da lei da transparência. Essa mudança de realidade para o poder público e para a sociedade impõe que a prestação do serviço público seja ágil, de qualidade, composta de servidores habilitados, honestos, éticos e comprometidos com o interesse social. Na medida do possível, temos que atender à expectativa social, fazendo sempre além das atividades inerentes ao órgão, com ações voltadas à pesquisa e produção do conhecimento. Dentre muitos problemas recorrentes na relação administrador e órgãos de controle, merece destaque aquele relacionado à confecção e observância dos instrumentos de planejamento orçamentário. Falo do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, que são encarados como peças de ficção por muitos, servindo apenas para cumprir a determinação legal com o seu envio posterior ao Tribunal de Contas. Essa é uma situação que fere frontalmente os direitos fundamentais, atinge regras de direito orçamentário e financeiro e provoca o ativismo judicial. É dever de todos mudar esse cenário.
para o enfrentamento desse e de outros percalços vividos pela administração pública brasileira, é que recebemos a todos, com muita alegria, para participar do 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro. E desejamos que, ao final desta jornada, possamos assimilar os conhecimentos que nos serão legados pelos ilustres palestrantes. Ao finalizar, quero agradecer o presidente desta Corte de Contas, conselheiro Valdir Neves Barbosa, pelo irrestrito apoio à realização deste congresso. Ao professor doutor Francisco Pedro Jucá, que aqui representa a Academia Paulista de Letras Jurídicas, a Sociedade Paulista de Direito Financeiro e a Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, por ter contemplado o Mato Grosso do Sul como sede do Congresso em referência e por todo o incentivo ao estudo e à pesquisa do direito financeiro. Aos colegas conselheiros, aos conselheiros substitutos, ao Ministério Público de Contas, à comissão organizadora do evento, à Escola Superior de Controle Externo, à Tricom, ao Instituto Rui Barbosa, à Academia Sul-Mato-Grossense de Direito Público, aos patrocinadores e apoiadores. Que Deus ilumine e proteja a todos. Registramos a presença neste plenário da prefeita de Três Lagoas, prefeita Márcia Moura. Do conselheiro do TCE do Amazonas, Júlio Pinheiro. Da conselheira substituta Milene Dias da Cunha, representando o presidente do TCE do Pará, conselheiro Luiz Cunha. Do conselheiro substituto Lucival da Silva Alves, do TCE do Amapá. De José Marcelo de Santana Neto, do TCE do Amapá. De Terezinha Botelho, também do TCE do Amapá. Do professor Dr. Luiz Rodolfo Souza Dantas, palestrante deste congresso. Do professor Dr. Paulo Ferreira Cunha, ele é de Portugal, palestrante também deste congresso. Procurador Dr. Antônio de Souza Ramos Filho, representando a Procuradoria-Geral do Estado. Senhor Daniel Reposo, administrador-geral da Nação, Sindicato-Geral da Nação, Buenos Aires, Argentina. Senhor Paulo Antunes Siqueira, superintendente de negócios da Caixa Econômica Federal. Contador Arleon Carlos Stellini, vice-presidente de administração do Conselho Regional de Contabilidade. Senhoras e senhores, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do presidente conselheiro Valdir Neves Barbosa e do vice-presidente e coordenador deste congresso, conselheiro Ronaldo Chadid, farão a entrega de homenagem a um mestre na verdadeira acepção da palavra. O mestre homenageado nesta noite, preocupado com a difusão do direito financeiro e da melhor compreensão dessa área da ciência jurídica, por aqueles que têm o dever de planejar e organizar a administração pública, bem como por aqueles que têm o papel de fiscalizar e controlar tal administração. Ele é o idealizador deste congresso. Professor doutor Francisco Pedro Jucá, o qual convidamos para receber a justa homenagem desta noite e os nossos aplausos. Recebe do presidente desta Corte de Contas uma placa de homenagem que consta os seguintes dizeres. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por ocasião do 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro, homenageia o excelentíssimo senhor professor doutor Francisco Pedro Jucá.
E recebe também uma obra de Isaac de Oliveira, artista plástico, design e publicitário. A Câmara Municipal de Campo Grande, por intermédio do vereador e professor José Chadid, também presta uma homenagem com uma placa de visitante ilustre ao professor doutor Francisco Pedro Jucá. E agora, após essa justa homenagem, nós vamos ouvir o pronunciamento do professor doutor Francisco Pedro Jucá, que é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Eu preciso me apresentar. Eu sou o maior quebrador de protocolo que o céu cobre. E eu começo quebrando o protocolo, pedindo a permissão de vocês de não enumerar todas as autoridades presentes, mas de saudá-las na pessoa do presidente desta corte, o conselheiro Valdir Barbosa. E fazer um registro indispensável. Eu disse ainda há pouco a uma repórter da TV que Campo Grande emprestou um conteúdo e significado à expressão grande do seu nome, sendo grande o suficiente para não se contentar em servir ao Estado a que esta Constituição pertence, mas a servir ao Brasil inteiro. Nós, eu não tenho a menor dúvida, isso não é idealismo, vivemos um momento histórico de ter a oportunidade de uma difusão aberta e franca, técnica, desapaixonada e realista do direito financeiro. Eu registro que o Mato Grosso do Sul teve uma contribuição fundamental, indispensável ao primeiro Congresso em São Paulo, que foi feito contra tudo e contra todos, como, aliás, tudo que eu faço na vida. Como a infantaria não recua, não se rende, eu também não me rendo. E saiu. A semente foi plantada. Mato Grosso generosamente recolheu, e nós estamos vivendo agora um admirável mundo novo do direito financeiro. Eu vivo uma experiência pessoal extremamente gratificante. O carinho da corte, da terra de vocês, foi absolutamente comovedor. Engasgou alguém que tem fama de ser papel de embrulhar prego, duro e grosso. Me pegaram no contrapé mesmo. Mas o Ronaldo não vai esquecer que a minha vingança será maligna. É uma honra muitíssimo grande ser o patrono do segundo Congresso. Suceder a um dos maiores especialistas brasileiros dessa ciência, o professor Regis Fernandes de Oliveira, que foi o patrono do segundo. Mas eu queria roubar dos senhores alguns minutos para fazer uma reflexão sobre a importância do direito financeiro no século XXI.
Ano passado eu escrevi um artigo, Direito Financeiro, Direito do século XXI. Por quê? Sem conotação pejorativa ou ideológica, não se pode negar o poder real que o dinheiro, que o recurso financeiro encerra, tem e exerce. Vamos nos despir de idealismos e ideologismos infantis. As coisas funcionam assim. Ora, se recurso é poder, e o Estado de Direito e a civilização significam poder controlado e limitado, ou se controla o poder do dinheiro, no nosso caso, do dinheiro em poder do Estado, ou não temos Estado de Direito, temos um arremedo, uma bela piada, uma bonita história. O direito financeiro nasce como direito financeiro e finanças públicas, e que se falava de orçamento, e eu me lembro do meu tempo de estudante, quando se começava a falar de orçamento, era quando a gente ia ver o resultado do jogo, porque era chato, orçamento, uma proposta do Executivo, que é remetido ao Judiciário, ao Legislativo, e o Legislativo, sem saber o que, vota, e depois o Executivo executa, e depois manda para o Tribunal de Contas, que mete um carimbo, manda para a Assembleia e diz que está tudo muito bem, que vive o Vasco da Gama. E a gente já ouviu isso 3, 4, 5 vezes, não tem paciência que resista. Isso me semeou uma dúvida já na maturidade profissional, como professor de Direito Constitucional, algumas décadas, não interessa quando, não, ainda bem que passou a PEC da Bengala. Será que a gente não compreende a vida financeira do Estado? Porque a gente não sabe ou porque há um interesse sutil de que ela não seja compreendida? Quanto menos sabemos, melhor passemos. E eu comecei a me convencer que a segunda hipótese era verdadeira. O ideal é que vocês não entendam nada. Quanto menos vocês entenderem, mais eu faço o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. Porque depois qualquer historinha cola. E o direito financeiro vem no século XXI, o século da expansão econômica, o século da monetarização da sociedade, o século da reconstrução da economia com defeitos, percalços e qualidades. Levantar 2 pontos importantes. A posição do Estado no contexto da sociedade e da economia. E a utilização dos recursos públicos pelo Estado. 2 são as pontas básicas da vida financeira: a arrecadação para obtenção de recursos e o controle da aplicação desses recursos. O direito tributário é o primo rico. O irmão mais novo é o primo rico. Até porque ser tributarista é chiquérrimo. Eu sei, eu tenho um em casa. É fascinante a hipótese de incidência e o fato gerador. O efeito diferido na arrecadação é apaixonante. Ótimo, eu também acho. De pleno acordo. Depois que o dinheiro estiver aqui, o que é que nós vamos fazer? Como nós vamos utilizá-lo? Aí entra o nosso direito financeiro. O primo esquecido, o primo pobre. Aquela coisa chata, burocrática, que eu quero que seja chata para vocês não entenderem mesmo. Porque ele implica em quê? Em 2 pilares da sociedade contemporânea. Transparência e escolha política. É o direito mais político depois do constitucional, gente. Através dele eu expresso a escolha, célebre nos cursos de economia, entre canhões e manteiga. O cobertor não dá para tudo. Eu vindo para cá, lendo o Valor Econômico de hoje, o Le Monde Diplomatique, me deu um insight para referir a vocês hoje. Nós discutimos o orçamento da União com uma inconsciência de bêbado em fim de noite. Nós estamos discutindo a verba da educação. O custo do pessoal da administração pública, que é um escândalo. O custo da máquina estatal, que é outro escândalo. Mas uma continha canalha a gente não faz. O peso do serviço da dívida no orçamento. Isso aí eu escondo aqui embaixo. Tá? Espera aí, isso a gente fala no sábado, depois do almoço. Aqui não.
O que se está querendo não é mudar o eixo do Sol, nem um mundo novo de sonho. Vamos botar na mesa. Olha, pessoal, nós temos um desequilíbrio orçamentário porque 40% da nossa arrecadação se destina ao pagamento de serviço de dívida. Ok? Vamos nos virar com os 60% restantes. Estão de acordo? Com isso aí, nós vamos fazer estrada, escola, saúde, ou não. O que é que a gente faz primeiro? O que será a nossa prioridade? Nós vamos fazer FIES ou escola pública? Nós vamos terceirizar serviço público ou não? Vamos escolher juntos, vamos dividir a responsabilidade. Não é uma decisão do iluminado da Baviera que se concentra e dá uma solução mágica. É o desafio que se põe no século XXI. É o direito do século XXI. E não é mais aquele direito que antes se pensava esotérico, que dizia respeito às vetustas cortes de contas e aos contadores. Não! Ele diz respeito à vida cotidiana, ele é expressão de cidadania. Por uma razão muito simples. Eu cuido desse mundo, que é uma porcaria, mas eu vivo nele. E eu não estou interessado em morrer hoje à noite. Então eu vou tentar salvar o negócio na medida do que eu puder. O Brasil precisa de uma política de defesa? Tem que cortar a verba da Embraer, porque é um investimento caro. Ok, um país pequeno, sem fronteira como o Brasil, não precisa de força aérea. Então não precisamos de defesa. Deus nos protege. Como diz o presidente de um país latino-americano, Deus proverá. O diabo é que se ele estiver ocupado com outro, a gente se ferra, né? Isso precisa ser posto na mesa. Isso precisa ser posto na mesa. E esse Congresso, de uma maneira muito feliz e muito brilhante, nos vai permitir fazer um passeio muito interessante pelo direito financeiro, muito enriquecedor e muito desafiador. Vai nos encostar na parede e forçar a reagir. Nós vamos começar com uma conferência de um luso-brasileiro. Embora o sotaque o denuncie em português, ele não é tanto. É português peronomútil. Porque os laços com o Brasil são tantos e tão fortes do professor Paulo Ferreira da Cunha, que ele é quase nosso. Ele é bem dividido. E nos vai falar de um problema que atormenta a Europa, a relação da soberania nacional com as diretivas europeias. E com a ideia que eu defendo de uma outra maneira, a constitucionalização da dívida não em número, mas em critério. É preciso estabelecer um critério. Não significa acaba com a dívida, não pode, não é nada disso. Ela tem que ter um critério e uma finalidade. Dever, todos devem, inclusive eu, principalmente. E, em seguida, o ministro Tarcísio Carvalho vai nos dar uma noção de uma coisa que é um pouco esquecida entre nós, que é o controle da impessoalidade. É da nossa cultura um eu desse tamanho, né? Eu posso, quero e faço. Não é à toa que algumas autoridades dizem, do meu governo, como se ele governasse sozinho. Eu me gabo de não governar nem lá em casa. Aliás, lá em casa eu sou mais governado do que ninguém. E no dia seguinte nós vamos ter o João Maurício Conte, que é um estudioso do orçamento das políticas públicas e que coordena 3 projetos de pesquisa na USP, sobre planejamento e orçamento. Questão maior não é aumentar imposto nem diminuir imposto, aumentar dívida nem diminuir dívida, é o que fazer com isso. É preciso racionalidade, planificação de governo. Não é o plano quinquenal que sucedeu a NEP do Lênin, não. Mas é preciso ter um norte, uma referência. Eu pretendo fazer tal coisa. Porque nos interessa a todos que ela seja feita. Ela implica num custo, numa despesa. Alguém tem que pagar a conta. Em seguida, a nós vermos o planejamento, nós vamos ver a governança pública, que é um conceito essencial, apresentado pelo ministro Benjamin Zimmer. O Brasil
o país, o Estado contemporâneo precisa de gestão. É preciso saber fazer, como fazer. É preciso produzir resultados, fazer as coisas acontecerem. Senão, estamos andando em círculos. Este fazer precisa de limite e controle. Porque quem tudo pode acaba podendo mais o que não presta. E ele posiciona a necessidade de se ver essa governança através de contratação, de acordo de vontade, de um acordo de vontade peculiar que envolve a do Estado. Não é igual à vontade do particular, mas implica numa decisão política. Eu quero fazer isso e preciso me submeter às regras A, B e C e aos limites A, B e C. Em seguida, nós vamos ver o exame do aprimoramento das Cortes de Conta, que tem sido um pouco esquecidas. Um pouco esquecidas. A gente fez dela uma visão excessivamente burocrática. E elas têm um papel vital. E eu vislumbro nela, concordando com Ives Gandra da Silva Martins, que elas são cortes de responsabilização. Elas indicam o pai da criança, o autor daquilo que foi feito inadequada ou incorretamente. É um papel fundamental. Mas é um papel que precisa ser aprimorado e precisa ser ampliado. Há quem defenda até a incorporação ao Poder Judiciário como tribunal de responsabilização. É a tese do Ives Gandra, e o Banco Mundial andou dizendo isso há algumas décadas atrás, e eu acho que não esqueceu, e é uma ideia que precisa ser discutida. Não vamos, a priori, dizer que é boa ou ruim, sem a enfrentar. Até porque adivinhar é pecado. Na tarde de amanhã, o senhor Daniel Raposo nos ensinará o controle externo na República Argentina. É preciso comparar direito. E a Argentina tem brilhantes financistas na história da formação doutrinária do direito financeiro na América Latina. Com certeza absoluta, nós vamos sair daqui ganhando muito, sabendo das coisas desse nosso país irmão. E nós temos uma convivência difícil com os argentinos, entre o Brasil e a Argentina, e eles conosco, porque toda convivência entre irmãos é conflituosa, à exceção dos mentirosos. Por isso que, por opção, eu fui filho único. Isso não ia ser uma guerra civil lá em casa, desgraçado. O diabo que o velho, como bom soldado, ia dar xadrez para todo mundo. Mas, em seguida, o professor Rodolfo Dantas nos vai falar de um aspecto fundamental para o direito financeiro, que é a contemplação da interface entre os direitos fundamentais e a efetivação deles diante do direito financeiro. A contribuição das finanças públicas para a concretização dos direitos fundamentais. E nós vamos encerrar com o meu conterrâneo Marcos Abraham, falando de judicialização da saúde e orçamento público que ele vem enfrentando aos últimos anos, nos últimos meses. E nós temos judicializado tudo no Brasil, né? E o duro na queda é que os coleguinhas juízes dão liminar sem medo de ser feliz. Eu autorizo o asfaltamento do Oceano Atlântico. E como é que vai fazer? Não tenho a menor ideia. Se o senhor não cumprir isso, eu lhe prendo, porque o senhor está descumprindo a ordem judicial. Eu tenho um certo medo desse ativismo judicial, porque quem sabe tudo não sabe nada. Mas é um fato social que tem acontecido, e é preciso compatibilizar, é preciso articular, e esse tem sido o trabalho do Marcos, entre a imposição da jurisdição, sim, que não pode deixar de ser feita, e o limite de possibilidade da realidade orçamentária. Eu tudo quero, nem tudo posso, e a gente tem que aprender a conviver com o limite. E depois, o conselheiro Hinaldo Paixão, da Terra Boa da Bahia, nos vai falar sobre a contabilidade pública. É um belo passeio. Mas eu queria pedir a vocês, de maneira muito especial, que nós mergulhássemos de cabeça numa reflexão sobre o que ouvimos, o que isso vai suscitar de pensar, o que nós vamos pensar
Por quê? O fortalecimento e a compreensão do fenômeno financeiro, do seu controle, é fundamental para a construção do Estado democrático brasileiro que nós sonhamos. Realista. Do Estado possível, mas do Estado que nós vivemos. Por isso, todos nós devemos agradecer a Mato Grosso do Sul e a Campo Grande, ao TCE do Mato Grosso do Sul, pelo momento histórico que ele está tornando possível que nós vivamos. Muito obrigado. De acordo com a programação do 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro, nós teremos, neste momento, o lançamento das obras. Curso de Direito Financeiro Brasileiro, 3ª edição, revista atualizada e ampliada, cujo autor é o desembargador Marcos Abraham, que será nosso palestrante da sexta-feira. Para a apresentação da obra, convidamos a conselheira Marisa Serrano, diretora da SCOEX. E convidamos também, para, juntamente com a conselheira Marisa Serrano, fazer o lançamento da obra Curso de Finanças Públicas, uma abordagem contemporânea, convidamos o autor do livro, o conselheiro do TCE do Ceará, Edilberto Carlos Pontes Lima. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui. Em nome do nosso presidente Valdir Neves e do nosso conselheiro Ronaldo Chadid, que é o responsável maior por estarmos aqui hoje, cumprimentar todos os presentes. Mas a mim coube falar de duas pessoas, de duas personalidades fundamentais nesse momento, que nós estamos discutindo justamente o direito financeiro. Eu gostaria de apresentar aqui um livro que foi lançado a semana passada e cujo prefácio foi escrito pelo ministro Luiz Fux, do STF, que é o professor de Direito Financeiro da UERJ e desembargador federal da 2ª Região, e que fará uma palestra na sexta-feira sobre judicialização, como disse o professor Jucá, da saúde e limitações orçamentárias. É um livro, o curso de Direito Financeiro Brasileiro, que vai estar à disposição, que está à disposição através da editora Forense, e o professor Abraham vai estar aqui na sexta. Isso aqui é só para fazer um convite a todos que estão lá em cima, os que estão aqui embaixo, que não deixem de estar aqui na sexta-feira ouvindo o professor Abraham. E a gente fica muito feliz por ele ter lançado esse livro e nós podermos recebê-lo aqui na sexta. E agora quero falar aqui do nosso conselheiro Edilberto Carlos Ponte Lima, um querido amigo dessa casa e que nos dá o prazer de, mais uma vez, estar conosco. E o livro que ele está lançando hoje aqui é Curso de Finanças Públicas, uma abordagem contemporânea. Esse livro vai estar sendo lançado logo depois do término dessa noite, com os autógrafos devidos, e estarão aí à disposição do público que queira adquiri-lo. Eu gostaria aqui, apenas, se me permitem, ler um trechinho do prefácio escrito pelo Dr. Raul Veloso. Ele diz o seguinte sobre a obra escrita pelo professor conselheiro Edilberto. Juntando a sólida formação acadêmica, a experiência acumulada até o momento, a despeito do tempo limitado que deve sobrar das suas atividades profissionais, Edilberto conseguiu escrever um livro sobre finanças do setor público com foco no Brasil, que o leitor deve aproveitar com bastante interesse. Vivemos um momento em que a relevância do tema continua igualmente forte na gestão macroeconômica do país, e em que ainda é grande a carência de obras do tipo escritas em português, especialmente para estudantes de economia e ciências correlatas. E diz ainda o professor Veloso, cabe destacar que, após a surpreendente melhoria dos indicadores fiscais do país na fase de 2003-2008, do boom internacional,
Contrariando as expectativas desfavoráveis por volta de 2002 e 2003, o livro do Edilberto chega às livrarias em novo momento de dificuldades e de novos desafios na área fiscal. Veloso destaca ainda a elevada carga tributária, o aumento dos gastos do governo, os programas de assistência social, a dívida pública, o orçamento, a desigualdade de renda, a distribuição de recursos entre os entes federativos, que são assuntos recorrentes e que interferem, de uma forma ou de outra, na vida de todos nós, como disse o professor Jucá aqui há pouco. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o doutor Edilberto Carlos Ponte de Lima, dizer a ele que é um prazer muito grande e uma honra para o nosso Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul poder estar aqui com o senhor, podendo lançar um livro e uma obra como essa, que eu tenho certeza que será utilizada por todos, não só aqui de Mato Grosso do Sul, mas de todo o país. Por nós, ficamos felizes e contentes de estar aqui, podendo lançar uma obra da envergadura dessa que o senhor nos traz. Portanto, fica aqui um convite a todos para adquirirem a obra e acompanharem todo o trabalho desenvolvido pelo professor Edilberto e pelo professor Marcos Abraham. Eu queria deixar aqui o microfone para que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a obra. Obrigado, conselheira Marisa. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a mesa no nome do presidente Valdir Neves. Cumprimento a todos, boa noite. É uma grande satisfação lançar esse livro aqui no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Ouvindo agora o professor Francisco Pedro Jucá, e fiquei realmente, achei as suas palavras fantásticas, porque exatamente é esse o interesse do livro, exatamente nesse sentido, que entender que o orçamento público é algo essencialmente político. É exatamente ali onde se decide, quando se diz que determinada política é prioridade, mas se você examina o orçamento público e tem pouco recurso, então ela não é prioridade, é apenas um discurso vazio, um mero adorno. Então, quando se discute a tributação, é exatamente uma questão política, porque ela diz o seguinte, olha, determinado setor vai pagar mais, determinado setor vai pagar menos, determinado setor vai ter renda disponível maior ou menor, determinada região vai receber mais recursos ou menos recursos. Exatamente sobre isso. Então, finanças públicas trata exatamente isso, é uma área de fronteira entre a política e a economia. Todos os temas das finanças públicas tratam disso, desde o tamanho do papel do Estado, um Estado maior ou um Estado menor, mais políticas públicas, menos políticas públicas, mais acesso por meio de programas sociais, educação, saúde, transferência direta de renda, tudo isso envolve o dia a dia das pessoas. Então, são questões essencialmente políticas, e que a economia, o direito financeiro, procura auxiliar. Mas, se a gente não entender que essa dimensão, a dimensão política, do debate público que se envolve, será um discurso meramente vazio. Então, professor, me identifiquei muito com as suas palavras, que o livro trata exatamente desses temas. E um dos temas que também escolhi foi o controle, eu acho que talvez essa é uma das novidades do livro em relação a outros, é que o controle, os órgãos de controle, conselheira Marisa, em geral, eles são tratados, e até essa participação no Poder Judiciário, quando a gente observa a abordagem tradicional, ou não se fala nisso, não se fala do papel do Poder Judiciário, ou não se fala do papel do Tribunal de Contas, ou se fala com perplexidade, uma mera perplexidade. Puxa, como pode? Isso não pode, o Tribunal de Contas não pode interferir tanto, o Poder Judiciário não pode interferir tanto. Uma mera perplexidade, mas que não dá conta que no mundo moderno, no mundo contemporâneo, esses atores são essenciais, estão aí e devem ser até criticados por excesso de atuação, essencialmente, mas devem ser analisados, devem ser estudados. Então, basicamente, esse é o assunto do livro. Agradeço outra vez a oportunidade de lançá-lo aqui. Terei grande prazer em conversar com quem quiser sobre o assunto. Obrigado, gente. Eu esqueci só aqui, também não sou cerimonialista tanto, mas o doutor Edilberto é doutor em Economia pela Universidade de Brasília, UNB, mestre de Economia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Políticas Públicas pela Universidade de Washington e bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza e em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Portanto, aí tem um longo currículo que não dá para a gente ler todo aqui, mas a gente fica muito orgulhosa de tê-lo conosco nessa noite.